Vou falar agora então do sétimo princípio da prática de vida integral, e só para esclarecer para algumas pessoas estão me perguntando, mas o que é prática? O que significa prática? Então existem duas formas de se viver a vida. Existem pessoas que vivem a vida usufruindo da vida, é claro, experimentando a vida, mas somente usufruindo da vida e tentando fazer certo, fazer errado, fazer o melhor ou fazer o pior, mas na verdade estão apenas vivendo. Então, aquelas pessoas que vivem inconscientemente. E tem as pessoas que vivem conscientemente, utilizando a vida e a experiência como prática, que significa tomar consciência em cada minuto que se vive, direcionar uma atenção, uma concentração e a energia para ser melhor. Então, sempre uma pergunta que surge é o que eu poderia, o que eu estou fazendo, né? O que eu estou fazendo, que é uma indagação integral, o que eu estou fazendo, eu poderia ter feito melhor? Então, é só para relembrar uma frase de Jesus Cristo, né? Na Bíblia, quando ele diz assim: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. O que ele está querendo dizer? Que muitos são chamados para se viver a vida de acordo com o propósito dela, alinhado a ela, que também estar alinhado com a vida é estar em prática consciente, estar vivendo e praticando o tempo todo. Quando a gente diz de prática, é isso. Muitos são chamados para praticar, todos são chamados à vida para praticar com o propósito de praticar, mas poucos o percebem em razão de motivos diversos, mas poucos percebem esse propósito, poucos se percebem no propósito de praticar, de utilizar cada experiência, utilizar a vida para se tornarem melhores, né? Isso porque talvez não tenham chegado ainda no momento da sua maturidade espiritual, porque não tenham tido um volume de experiências de sofrimento tão grande que não tem ainda exigido que ela comece a despertar e comece a tomar consciência, comece a utilizar a vida como prática, a vida como uma maneira de se tornar melhor. Então, poucas pessoas se dispõem a fazer isso porque ou não tem consciência ainda, não se percebeu, ou porque não sofreu o suficiente, né? Ou porque também percebe a necessidade, mas acha que tem que fazer muito esforço, o caminho é estreito. O caminho da vida é estreito, o caminho da prática é estreito porque exige uma constante atenção, uma constante dedicação. Então, é o processo de, de se relacionar de uma maneira consciente com tudo aquilo que está acontecendo para poder sempre estar se remetendo a uma condição de que eu poderia ter feito melhor. Respondendo a pergunta, o que eu poderia ter feito melhor? Eu poderia ter feito melhor, né? Poderia ter sido melhor. Isso exige dedicação, exige energia, exige atenção, exige trabalho, né? Então essa é a prática. Quando a gente se refere à prática aqui, a prática de vida integral é viver a vida como prática, né? Em cada experiência. Então o sétimo princípio se refere ao seguinte tema: espere dias bons e espere dias ruins, né? Porque essa comparação entre os dias bons e os dias ruins, e o que isso tem a ver com a prática? Os dias ruins são aqueles dias, a gente está se referindo aquelas experiências que não nos agradam, as experiências que nos desconfortam, as experiências que nos tiram do conforto, que nos traz problemas, que não funciona do jeito que nós gostaríamos que estivesse funcionando. São aqueles dias, aquelas experiências que, sei lá, na parte financeira, o dinheiro não está, faltando dinheiro, não está bom, não está dando para pagar minhas contas, não estou naquele emprego que eu gostaria, não estou num bom relacionamento com as pessoas com as quais eu me relaciono, as pessoas íntimas, com o namorado, com o marido, mulher, com filhos, com os amigos, com o meu patrão, com o meu chefe, com a minha liderança, enfim. Então, aqueles dias ruins é aquilo que a gente chama de dias que as coisas não estão andando do jeito que a gente espera. E exatamente esses dias são os dias em que mais nós utilizamos para nos tornarmos melhores. São onde residem e habitam as melhores oportunidades para a gente se tornar melhor. E a gente tende a fugir desses dias ruins. Então, a integral considera: espere dias ruins e espere dias bons. Os dias ruins em si, uma das coisas que as pessoas fogem é porque o cérebro tem um princípio de estabilidade que guarda pela estabilidade, ele guarda pelo equilíbrio. Então, toda vez que você tentar fazer algo melhor num dia ruim, você tende a ter uma resistência, tem que ter uma força maior, porque o fato de você estar praticando para ser melhor perturba o status quo, a condição atual do cérebro, a condição de estabilidade do cérebro. Então perturba e o cérebro tende então a voltar ao equilíbrio, né? E aí a gente pode dizer o seguinte, que é o princípio de que a prática
constante, a prática consciente cria resistência à própria prática, exatamente por causa desse princípio de retorno de equilíbrio, princípio de estabilidade, né? Que o cérebro precisa estar o tempo todo ele retornando ao equilíbrio. E toda vez que você tenta criar algo novo, você tende ao desequilíbrio. Então, o desequilíbrio vai criar uma resistência à própria prática. A própria prática cria resistência à própria prática, né? Isso é uma contradição, mas é exatamente isso que acontece. E nos dias ruins são os dias em que se exige mais desequilíbrio, em que a gente saia mais da zona de conforto. Então é por isso que nós tendemos a evitar, né? E apesar de sermos chamados, continuamos a persistir em não sermos escolhidos na nossa consciência de nos alinharmos ao propósito da vida, que é prática constante, principalmente nos dias ruins, né? Se nós continuarmos a persistir na prática nos dias ruins, então é normal que o que vai acontecer? Os padrões inconscientes inferiores nossos tendem a se tornar mais fracos. Então a gente enfraquece aquilo que a gente tem de ruim se a gente pratica nos dias ruins, né? E os resultados são mais rápidos exatamente nos dias ruins e também muito mais transformacionais. Então a nossa prática é muito mais transformacional quando a gente procura então compreender o momento, aquele momento que não está bom, aquele momento desconfortável, aquele dia ruim, está tudo ruim. Esses dias uma cliente minha me relatou que não estava legal, eu não estou bem com a minha filha, não estou bem com a minha mãe, não estou bem financeiramente, isso está me acontecendo pela primeira vez na minha vida, eu estou tendo que enfrentar essas situações difíceis, né? De uma maneira inédita na minha vida. Então, para ela, estava tendo aquela sensação de que são coisas ruins que estavam acontecendo na vida dela, que nunca havia acontecido, que ela não sabia lidar com aquilo ali. Então, eu tinha a impressão de que a pessoa tende a fazer o quê? Tende a querer escapar, né? Se esquivar e evitar aquilo que está acontecendo como se para parecer para ela como algo novo, como se na vida não existisse algo novo o tempo todo, como se nós não tivéssemos que negociar o tempo todo com algo novo, né? Como se nós não tivéssemos que se movimentar num sentido de desequilíbrio constante, e o nosso cérebro, em reação a essa nossa tentativa de desequilíbrio, de coisa nova, de desequilíbrio, resistisse à prática na tentativa de se reequilibrar, né? Então é normal essa luta, essa guerra, essa batalha que nós temos com nós mesmos no sentido da resistência que a prática cria à própria prática, né? Então, na verdade, fazer o melhor quando nós estamos nesses dias ruins, né? Essa prática difícil, né? Que se torna mais difícil, eleva muito mais a nossa média de transformação, de elevação e de crescimento, né? É muito mais isso. Enquanto que se a gente comparar nos dias bons, né? Nos dias bons, se a gente continua praticando só naqueles dias que tá tudo bem, tá tudo bom, não tem nada errado, não tem problema, não tem desconforto, se a gente continuar praticando somente nesses dias, o que acontece aí? Os nossos padrões habituais vão continuar fortes, vão continuar do jeito que é, apenas nada vai mudar na sua vida. Se você só pratica quando tudo está bem, nada vai mudar na sua vida, porque os padrões vão continuar, né? E os dias ruins vão continuar aparecendo e sendo como eles são, sem que você interfira, sem que você dê uma nova codificação e uma nova maneira de tratar os problemas. Você não cresce se você se dedica à prática apenas nos dias bons, né? E uma outra coisa que acontece nos dias bons é que quando você vai para a prática, você tem aquela sensação, e com certeza acontece isso, você está sempre com aquela sensação de estar retornando no quadrado 1. Está sempre no quadrado 1. Nunca vai para o quadrado 2, 3, 4, 5, 6, no sentido de elevação dos degraus da sua vida. Você está sempre experimentando. Nos dias bons você não cresce. Você não sai do quadrado 1, não sai do passo 1. Está sempre no passo 1. Sempre que pratica nos dias bons. Enquanto os dias ruins é que vão te fazer avançar para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Né? Então, a alternância entre dias ruins e dias bons é necessária, e tenha certeza de uma coisa: o brilho e a escuridão da sua vida não vão parar de acontecer só porque você é um bom praticante, só porque eu resolvi praticar, agora estou praticando e nada mais vai me acontecer de ruim. Errado, essa noção, isso não existe, isso é uma ilusão, é uma falsidade. Encarar a vida dessa forma é ilusório, é mentiroso.
e é prejudicial para você, porque apesar de você ser um bom praticante, ser um praticante dedicado e atender o chamado da vida, para você ser um desses poucos que atende o chamado, você vai continuar ainda recebendo acontecimentos negativos, acontecimentos ruins, exatamente para se tornar melhor e a cada dia a vida vai te testando mais. Quanto mais você cresce, mais você é testado com muito mais intensidade e com muito mais resistência e força. É assim que acontece. Então a vida não vai parar só porque você pratica e você não se torna mais importante só porque você pratica, superior só porque você pratica, diferente dos outros só porque você pratica. Não, não é isso. Você é um dos, entre todos aqueles que vivem, é um dos que pratica e um dos que vive as mesmas situações que todos os outros que não praticam também vivem. Porém, você vai tratar a realidade, vai tratar a experiência de uma maneira diferenciada, porque você saiu do quadrado 1 por ter dado preferência à prática também nos dias ruins, aos dias ruins. Ok? E se eu te disser então que então os dias bons não servem para nada, não, sim, tem a sua função, né? Não é porque o dia você praticar num dia bom te mantém no nível 1 e não te faz crescer e mantém os seus padrões, que ele não serve para alguma coisa, sim, ele serve. É gratificante praticar também nos dias bons, então tenha consciência disso. É gratificante, você pode aproveitar, mas tenha sabendo para que ele serve, para que serve praticar nos dias bons, né? Então, os dias bons, a prática nos dias bons vão te levar a estados elevados de consciência, vão fazer você experimentar, operar com estados superiores de percepção, né? Vai ter aqueles vislumbres de estados superiores, de estágios superiores de percepção, que são esses dias da experiência que intensificam as experiências de pico, né? Que você se sente em êxtase, que você se sente bem, que você está bem, pratica, você vai ter aquelas experiências de pico, né? E operar com essa consistência nos dias bons exige apenas uma certa clareza, disposição e consistência para você praticar e experimentar esses estados superiores de consciência, esses estados de percepção, esses estados elevados, né? Ao lado dos dias ruins. Então é importante também que você pratique nos dias bons e vai perceber também que grandes mudanças vão ocorrer também já nas primeiras semanas e nos primeiros meses de prática também, né? Você vai sentir também uma transformação da experiência, a experiência que os outros têm de você e a experiência que você tem de você mesmo, se experimentando nesses estados elevados de consciência, nesses estados de êxtase, a partir da prática dos dias bons. Mas quando você se eleva, né, você se eleva nesses estados superiores e tem aquela sensação de que está reinando, né? Nossa, está tudo certo, está tudo bem, esse é o caminho certo e tal. Em seguida, você sem perceber a ondulação da vida, ao qual todos nós estamos expostos, inclusive os mestres espirituais, inclusive os seres elevados, os seres celestes, os anjos e os terrenos, todos estão ao mesmo sujeitos aos fenômenos da forma, aos fenômenos do mundo concreto. Todos nós estamos, e é dentro desse enlevo que nós crescemos, é dentro desse enlevo que nós nos tornamos co-criadores e ativos em relação à realidade, em relação à experiência da vida. Nos conhecemos mais, nos despertamos para nossas verdadeiras dimensões e fazemos um contato sagrado com as nossas múltiplas dimensões. Então, equilibrando então essas práticas dos dias bons com as práticas dos dias ruins, tendo consciência para que serve praticar nos dias bons, alcançar estados elevados de consciência e sentidos de êxtase, de experimentar percepções superiores, e os dias ruins você se transformar de uma maneira potencialmente maior, enquanto você tenta decodificar aquelas experiências novas as quais você ainda não está preparado para decodificar. Isso só acontece nos dias ruins, você se fortalece nos dias ruins, e nos dias bons você confirma os seus estados de superioridade, mas uma coisa tem que estar em função da outra, amarrada na outra e considerada uma na outra, interdependente uma na outra, né? De maneira que a sua vida e os seus potenciais de realização são sempre uma mistura de percepção e comportamento nessas duas formas de praticar, nos dias ruins e nos dias bons. É uma mistura da prática nesses dois dias, né? E tendo sempre consciência de que o nível elevado de consciência, o nível elevado de percepção, a construção e a ativação desses centros
de operação e de funcionalidade da consciência, desde o nível convencional até os níveis pós-convencionais ou espirituais, eles levam tempo para acontecer. Por isso, o caminho é estreito e muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então tem a ver com esse princípio: espere dias bons, espere dias ruins, para que você esteja consciente do que realmente é, né? Então, nós temos lá, então, 2 pontos de alavancagem nos dias ruins e nos dias bons. O que é o ponto de alavancagem do dia ruim? Qual é o ponto de alavancagem do dia ruim? O ponto de alavancagem, ele transforma os seus mecanismos inferiores, baixos, né, de uma maneira, numa velocidade extraordinária, e eleva um nível geral de funcionamento da sua consciência, do seu ser, da sua mente. Esse é o ponto de alavancagem do dia ruim. E o ponto de alavancagem do dia bom é que ele intensifica as experiências de pico, confirmando as suas experiências de elevação. Então, é a combinação desses 2 pontos de alavancagem, né, que a partir dessa mistura dessas 2 práticas, nesses 2 momentos distintos e antagônicos entre si, é que produz então a máxima potencialização e aproveitamento das suas experiências para o seu crescimento dentro de uma proposta de prática de vida integral, né? Entre os dias bons e os dias ruins, existem os dias comuns, né? Os dias comuns, que é o platô, aqueles dias estáveis, em que nada está acontecendo de diferente, nem para ruim nem para bom, mas você está ali vivendo e você também está aproveitando esse momento para praticar. Então, o que se tira do dia do platô, do dia normal, do dia comum, né? Esses momentos a gente tem que aproveitar para fazer investimentos em novas aberturas, né? Em aberturas futuras, em oportunidades futuras, e eventualmente acidentes auspiciosos podem ocorrer decorrente da nossa dedicação desses dias comuns. Então, são aqueles dias que não estão acontecendo nada de ruim nem nada de bom, mas está nos oferecendo a oportunidade de criar sementes para novas investiduras, né? Então, é aquela consciência do futuro que está ocorrendo entre o bom e entre o ruim, uma situação normal, então, né? E onde a gente está, então, nesse ponto de alavancagem do dia neutro, é aquele ponto em que a gente está plantando as sementes para o próximo estágio. Então a gente aproveita enquanto está normal, enquanto está tranquilo, está neutro, está no platô, aproveita então já para plantar as sementes, né, que vão te desafiar no próximo avanço, né, no próximo avanço, se vai ser bom, se vai ser ruim. Entre o bom e o ruim está o neutro, e esse neutro é onde a gente aproveita para já plantar sementes, se prevenir para o futuro daquilo que possa ocorrer, ok? Então, em relação a praticar ou não praticar, o que acontece é o seguinte: ou você está no jogo da prática ou não está no jogo da prática, porque falei, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ou você está no jogo ou não está no jogo. E tem os que vão para o jogo e se retiram do jogo, tem os que vão para o jogo e às vezes esquecem de praticar. Então, assim, se esquecer de praticar um dia, 2 dias, uma vez ou outra, não tem problema, é só se perdoar e voltar a praticar, não tem problema, não é um problema para você. O perdão, às vezes, é uma dádiva muito grande. Então, se perdoar por não ter conseguido ter a linearidade, normal, né? Você pode sempre experimentar um novo começo, um novo recomeço, né? Porém, abandonar a prática que é o problema. Não é eficiente você abandonar a prática, porque você desperdiça todo o tempo. Desperdiça o tempo da sua vida, porque é como se você estivesse tentando fazer um curso, ou estudar algo, ou tentando fazer algo, e você abandonasse aquela prática de fazer algo, estou querendo emagrecer, mudar de vida, alimentação, mudar um novo padrão de tratar as pessoas, uma nova maneira de ir em direção aos objetivos, de realizar os meus sonhos, de repente você parasse e abandonasse. Quando você volta lá na frente, você olha para trás e fala, se eu tivesse continuado, já teria feito. Então, abandonar a prática não é uma boa. Não é eficiente, porque na verdade você vai apenas desperdiçar o seu tempo, vai alienar recursos importantes que você tem, né? Vai deixar os recursos que estão sendo estruturados, você vai perdê-los para ter que recomeçar novamente, né? E além disso, você abandonar, isso vai reforçar a tendência, né? Vai reforçar a tendência a abandonar a prática. Isso reforça o abandono, reforça você abandonar, reforça você parar, né? E reforça os seus impulsos errados também. Você dá vazão para que os seus impulsos errados comandem você. Então você está deixando comandar toda vez que você abandona, né?
E além disso vai enfraquecer também a sua resiliência, né? Que é aquele resistir à resistência. Não resistir à resistência é resiliência. Então você perde também aquela intimidade e aquela prática da força da resiliência que você vai deixando escoar à medida que você abandona a sua prática. Aí, meu amigo, tem que voltar no zero de novo, começar de novo. Enquanto isso, a sua vida está passando, os seus objetivos não estão sendo realizados, você não está experimentando uma vida presente, uma vida consciente, uma vida da melhor maneira. E a pergunta que tem que se responder é: você está fazendo o melhor que você poderia fazer? Você está fazendo o melhor que você poderia fazer? Como é o caso, então, na experiência ruim. Tem algo acontecendo com você, uma pessoa que não está te agradando, algo que não está acontecendo do jeito que você queria, não está bom, você não está conseguindo pagar suas contas, está com problemas, está doente, não sei o quê. Então, não é que você tenha que se render, não é que você tenha que se render à pessoa, render ao processo, render à experiência, não, é se perguntar: eu poderia ter feito melhor? Isso é prática, nesse sentido de praticar no dia ruim. Eu poderia ter feito melhor em relação àquela experiência, né? Então, é sempre a resposta a essa pergunta, né? De maneira que, então, a prática de esperar dias ruins, esperar dias bons, é simplesmente jogar o jogo e permanecer no jogo. Então é permanecer jogando, porque permanecer jogando acumula força e acumula eficiência para você. É um banco de força e um banco de eficiência onde a sua musculatura, a sua força, resistência e resiliência vão se aprimorando, vão se tornando cada vez mais forte, ampliando assim os efeitos de cada porção, de cada grama de intenção e de esforço que você fez. Você é premiado e você, à medida que você sente que energia que você colheu, né? Então, que energia que você colheu? Qual a colheita de energia? É mais eficiente você ficar no jogo e permanecer do que você ficar entrando e saindo do jogo. Então, permaneça no jogo, né? Porque então, e por que motivo eu deveria permanecer no jogo? Por que motivo eu deveria permanecer? Se pergunte sempre: qual é a colheita que eu estou fazendo? E a colheita que você está fazendo depende do plantio que você fez. Do plantio que você fez, que você faz cada vez melhor, que você faz cada vez mais bonito, cada vez melhor, cada vez mais elegante, cada vez mais incrível e magnífico, à medida em que você se mantém no jogo e você permanece no jogo, né? Então, é sempre em termos eu me pergunto assim, eu poderia ter feito melhor nisso que eu fiz? Mas essa pergunta me remete então assim: qual é a colheita que eu fiz? O que eu poderia ter colhido melhor? Então, há opções em cada experiência, a maneira como eu me reporto à experiência, como eu decido falar, agir, pensar, sentir, minha atividade determina então o meu ciclo kármico, porque me joga dentro de uma. Eu estou sempre dentro do círculo de engajamento do karma. Querendo ou não, eu estou engajado no karma, ou positivo ou negativo, né? Então eu vou construindo auspiciosidades, eu vou construindo mediocridades, eu vou construindo problemas para a minha vida, né? E não enfrentando os problemas como eles são nos dias ruins e sabendo para que serve também os dias bons, né? Então, assim, se pergunte assim, há várias opções dentro de uma experiência que você pode fazer. O que eu poderia ter feito de melhor nessa experiência? Respondendo: para que isso? Para que... qual a colheita que eu vou fazer? Que colheita de energia estou fazendo? Que frutos eu estou colhendo baseado naquilo que eu faço, naquilo que eu falo, naquilo que eu penso, naquilo que eu sinto, né? Baseado em tudo isso. Qual é a colheita que eu faço na minha vida? Então, você passa a entender melhor e compreender o sentido de muitos são chamados e poucos são os escolhidos, né? Poucos são os escolhidos, que são os que começam a, então, compreender e começam a tomar consciência de que a prática, embora convivendo com dias ruins, né, te traz uma colheita boa, ok? Essa é a consciência que a gente tem que ter para se tornar um adepto da prática, escolher a vida como prática e não viver por viver.